Uma terrível coincidência. Hoje trazemos a história de um ouvinte chamado Mauro, nome fictício, que viveu uma experiência marcante. Coincidências acontecem o tempo todo. Uma música que toca bem quando você está pensando em alguém, um número que se repete, um encontro inesperado. Mas o que aconteceu comigo foi diferente, foi uma coincidência terrível, daquelas que mudam tudo. Eu me chamo Mauro, tinha 38 anos na época. Eu trabalhava como motorista de caminhão e morava sozinho desde que minha mãe faleceu. Minha rotina era sempre a mesma: estrada, entrega, estrada de novo, indo, voltando. Até aquele dia. Era uma sexta-feira. Recebi uma carga para uma cidadezinha do interior, chamada Rio Claro das Pedras. Nunca tinha ouvido falar, mas aceitei. Peguei a estrada cedo com uma sensação esquisita no peito, como se tivesse esquecido alguma coisa. O GPS falhou e me mandou por um caminho estranho. Era uma estrada de terra, sem sinal de ninguém por uma longa parte, mas eu continuei. No final da tarde, acabei passando por um vilarejo bem pequeno, parecia abandonado, e foi ali que tudo começou. Eu não sei explicar, mas quando passei por uma casa, uma pequena casa, meu coração disparou. Eu nunca tinha estado ali, mas sentia que conhecia cada detalhe, aquele portãozinho torto, a varanda com um sino, até a rachadura na parede dos fundos. Eu já tinha sonhado com essa casa. Algumas vezes, me lembrei. Nos meus sonhos eu era uma criança mesmo e estava trancado num quarto escuro. Ouvi uma pessoa gritar no andar de baixo. E eu acordava assustado e achava que era coisa da cabeça. Até ver aquela casa ali na minha frente, do nada. Algo me fez parar. Eu estacionei o caminhão e fui até o portão andando devagar. Estava entreaberto, eu fui entrando devagar. Cada passo parecia acordar um fantasma. Quando pisei na varanda, ouvi o som do sino balançando, com o vento, sozinho. A porta estava entreaberta e parecia ter alguém ali dentro. Sim, era uma senhora de cabelos brancos, com as mãos tremendo. Ela me olhou assustada, como se estivesse vendo um fantasma, e disse bem baixinho: "Você voltou." Eu percebi que ela estava bem emocionada. Ela me chamou de Maurinho e disse que eu era seu neto, que eu tinha desaparecido há mais de 30 anos. E me contou que minha mãe havia me deixado brincando no quintal por alguns minutos. Entrou para buscar alguma coisa na cozinha e quando voltou eu não estava mais lá. Ela comentou que os vizinhos disseram ter visto uma caminhonete passando devagar na rua, mas na hora ninguém suspeitou de nada. Mais tarde descobriram que um ex-funcionário da fazenda do meu avô, um homem chamado Albino, havia deixado a cidade no mesmo dia. Albino tinha sido demitido anos antes por roubo e, segundo boatos, guardava muito rancor da nossa família. A polícia chegou a investigar, mas não havia nenhuma prova concreta contra ele. Cidade pequena, sem testemunhas diretas, sem registros, sem placa do veículo. O caso esfriou e a dor da minha família foi engolida pelo tempo. Ele me levou para outro estado, onde foi morar com uma mulher que não podia ter filhos. Me deram outro nome, outra história. Falaram que minha família tinha me abandonado
que eu era um órfão deixado por parentes distantes. Na verdade, eu era muito pequeno para entender ou questionar essa história. Cresci acreditando naquela vida e meu passado foi sendo apagado com o tempo, como se nunca tivesse existido. Cresci numa casa bem modesta com uma mulher que ele chamava de esposa. Ela me tratava como filho, mas sempre havia uma distância estranha. Nunca me batiam, mas também eu sentia que não havia um amor de verdade. Eu era mais um peso do que parte da família. Ele era calado, mandão, vivia me dando broncas e não me deixava sair nem fazer pergunta nenhuma sobre o meu passado. Eles inventaram uma história sobre meus pais me deixarem com eles por serem muito pobres e depois nunca mais voltarem. Aquilo foi entrando na minha cabeça aos poucos. Cresci meio calado, desconfiado do mundo, com uma sensação constante de que algo estava errado, mas sem saber o que. Quando fiz 15 anos, ele me botou para trabalhar com ele em transporte de carga. E assim a vida foi seguindo numa rotina estranha, como se tudo estivesse fora do lugar, como se eu tivesse nascido dentro de um sonho que não era o meu. Seu Albino morreu num acidente de caminhão quando eu tinha 27 anos. Foi só depois que ele se foi que comecei a ter alguns pesadelos com aquela casa, com gritos, e me lembro que sentia medo. Depois que aquela senhora terminou de contar, foi como se o chão abrisse sob meus pés. Um calor subiu pelo corpo, o coração disparado. Eu olhava em volta e tudo parecia girar. Aquela casa, aquela senhora, as palavras, era demais para absorver tudo aquilo. Sem pensar em mais nada, virei e saí correndo dali. A porta bateu atrás de mim, o sino da varanda tocou de novo, parecia um aviso. Corri sem rumo, desnorteado, desorientado, tropeçando no mato alto do quintal. Entrei no caminhão ainda com as mãos tremendo, liguei o motor e fui embora. Só parei algumas horas depois, já na estrada principal, sem saber o que fazer nem para onde ir. Só sabia que algo muito profundo tinha sido arrancado de dentro de mim. Nos dias seguintes, eu não consegui trabalhar nem dormir direito. Fiquei trancado em casa, tentando juntar os pedaços e decidi começar a pesquisar. Usei o nome que a senhora mencionou, as datas aproximadas, a cidade. Achei grupos de redes sociais com moradores antigos, arquivos de jornais, locais digitalizados, sites de desaparecidos. E lá estava uma matéria antiga de 1985, com manchete em letras grandes: criança desaparecida em Rio Claro das Pedras, caso arquivado. O nome do menino, Mauro.e.s, meu nome verdadeiro. As fotos eram poucas, mas uma delas era minha. Eu era pequeno, com um sorriso tímido e o mesmo olhar que me encarava todo dia no espelho. Aquilo confirmou tudo. O vazio que senti a vida inteira, enfim, eu tinha um nome, eu tinha uma origem. Voltei lá semanas depois, não foi fácil. Levei muitos dias para criar coragem, para saber o que dizer. E mesmo sem saber, fui. A estrada parecia menor, como se o tempo tivesse encolhido tudo. Aquela senhora me recebeu na varanda, como se soubesse que eu voltaria. Nós nos olhamos por alguns segundos, sem palavras. Então, ela abriu os braços e eu me joguei neles. Chorei como nunca tinha chorado antes. Não só pelo que me tiraram, mas por tudo que eu podia, enfim, recuperar. Passei alguns dias com ela, conheci fotos, histórias, fragmentos da minha infância.
Ela me mostrou onde ficava meu quarto, meu pequeno quarto tão simples, as roupinhas que guardou, alguns brinquedos antigos, e aos poucos fui reconhecendo aquele menino nas lembranças dela. Ela me contou do enterro dos meus pais, que morreram poucos anos após o meu desaparecimento, num acidente de carro. Ela dizia que o coração deles morreu no dia que eu fui levado. Ali, naquela casa, eu sinto que enterrei a minha falsa infância, mas eu descobri também que ainda havia tempo de construir uma nova história, agora com raízes, com verdade. Agradeci a Deus por esse recomeço, por poder recomeçar. Decidi começar uma nova vida aos 38 anos. Algumas verdades demoram, outras a gente só encontra porque o destino empurra. E o que eu vivi foi uma terrível coincidência, mas eu procuro pensar que também foi um recomeço. E você? Gostou da história do Mauro? Se você também tem uma história para contar, uma mensagem ou algo para relembrar e deseja compartilhar com os ouvintes, envie sua história. Ela pode inspirar outras pessoas. Para enviar sua história ou mensagem, é só olhar na descrição do canal. Tem um link, é só clicar e responder anonimamente. Assim, sua história poderá ser narrada aqui no canal. Você pode ser o protagonista do próximo vídeo. Fragmentos reais, quando a vida vira história, histórias reais, vozes anônimas. Se gostou do conteúdo deste canal, deixe seu like e inscreva-se no canal Fragmentos Reais. Até a próxima história.